Bom dia! Hoje é um momento especial que nós podemos comemorar a Páscoa. Vou fazer uma leitura em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu cantei ontem uma canção que tem como título És Mais Forte. Vou cantar novamente. És mais forte. Cristo é vivo. Agora vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. Hoje nós comemoramos a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do verbo hebraico passar, significado de passar por cima. A ideia em que na 10ª praga os judeus foram libertos. O anjo da morte passou por cima, não entrou naquelas casas. Eles foram convocados a ficar em casa e ali
pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, passar sangue nos umbrais das portas, e esta casa seria protegida. Essa ideia do passar. Então, depois que eles foram libertos e continuaram a vida, eles começaram a comemorar a Páscoa. Era uma festa onde eles matavam o cordeiro e assim celebravam a sua libertação. E assim eles anunciavam, contavam para os seus filhos o que tinha acontecido. Quando Jesus veio a esse mundo, ele vem e assim, junto com os seus discípulos, ele institui a Santa Ceia. Então, naquele momento, ele estava dizendo: eu sou esse cordeiro. A Páscoa, daquele antigo cordeiro, não precisa mais ser celebrada. E a partir daí, Jesus Cristo morreu, e o sinal, que a gente tem como fé para nosso fortalecimento é a Santa Ceia, quando nós participamos do pão e do cálice, assim anunciando que nós cremos na morte e ressurreição de Cristo. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa, então, não é algo que deve ser comemorado apenas num domingo ou quando nós participamos da Santa Ceia. O momento da Santa Ceia é um momento de lembrança, é um momento de fortalecimento. Mas como cristãos, todos os dias nós podemos celebrar essa Páscoa lembrando de Jesus, pensando em Jesus, lembrando do amor de Jesus. Hoje é um dia diferente, é um dia especial, que a gente comemora a Páscoa, porque a gente lembra da data específica, quando Jesus morreu e ressuscitou, e assim é um momento especial. A pergunta que fica: como que nós vamos celebrar a Páscoa assim à distância, Não será uma Páscoa diferente? Não será uma Páscoa diferente, mas não deixa de ser Páscoa. Eu gostei muito de um texto de William Lane, que ele escreveu para a revista Ultimato, e ele fala, como será possível celebrar uma Páscoa sem o culto da ressurreição, sem o nosso café comunitário, sem a apresentação de uma cantata. E aí ele fala que nós podemos celebrar sim a Páscoa. Talvez hoje nós não estamos todos reunidos, até mesmo as famílias não podem estar totalmente reunidas, mas nós podemos celebrar a Páscoa. E aí que eu achei interessante, que ele lembra, naquela época, a Páscoa, embora era feita de forma comunitária, também era realizada nos lares. A Páscoa, principalmente a primeira Páscoa, ela foi celebrada de portas fechadas. Era o momento em que cada um vai para sua casa e você vai ficar ali, ninguém pode sair de casa e você vai ficar ali. E o sinal do sangue nos umbrais das portas era assim a proteção. A proteção era o sangue do animal. E nós percebemos então que isso é algo interessante. Olha o que ele escreve aqui. O mais significativo disso é que a Páscoa se origina num contexto de ameaça, de morte e confinamento, e foi celebrada em ambiente familiar. Então a gente vai ter uma Páscoa diferente, mais próxima do que foi a Páscoa lá na primeira Páscoa. Você vai ficar em casa, você está em confinamento, há uma ameaça de morte e há um ambiente familiar. Então nós estamos num contexto de Páscoa lá do Antigo Testamento, a Páscoa em casa. E a gente pensa, interessante que a última vez que nós estudamos a lição, eu nunca imaginei que isso iria acontecer, mas foi a lição 3, Jesus, o Cordeiro Pascal. E essa lição era totalmente de Páscoa. Nós paramos na lição da Páscoa. E ela fala aqui a respeito disso, que aquelas pessoas estavam ali e elas comiam do cordeiro, a família reunida, elas não poderiam estar uns com os outros, cada um na sua própria casa, e esse comer e o beber era a ideia de que eles estavam participando daquilo. Eles participavam daquela carne, comiam daquela carne, eles estavam assim obedecendo à ordem, e assim eles estavam crendo naquilo que estava sendo ensinado. E a gente percebe naquela época, naquela lição, eu disse que nós temos
um vírus, uma ameaça de morte muito maior do que a ameaça de morte de um vírus, de um coronavírus. Eu não gosto nem de falar muito essa palavra, né? Todo dia ouvindo essa palavra. Nós temos uma ameaça muito maior, que é a morte eterna, mas nós celebramos a Páscoa, ou seja, nós celebramos a vacina. Se existe um vírus, existe a vacina, que é o sangue de Jesus, que é a liberdade que nós temos em Jesus. Então nós podemos sim comemorar a Páscoa. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Só quero terminar aqui a parte do texto do William na revista Ultimato. Ele diz aqui que nós, em casa, no ambiente de acolhimento, podemos celebrar a Páscoa lendo textos bíblicos de sua instituição e prática, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí ele cita alguns textos. Depois eu vou mandar essa mensagem lá no grupo do WhatsApp, ou você pode procurar a revista Ultimato, Páscoa, William Lane. E aí então a gente percebe que a Páscoa é sim e pode ser sim comemorada em família, lendo textos bíblicos, como nós estamos fazendo nessa manhã, através da internet, e assim nós podemos participar da Páscoa. O que é Páscoa? Lembra a palavra? Páscoa, passagem, libertação do pecado para a vida. Essa libertação que nós temos do pecado para a vida, ela vem de forma a nos trazer duas coisas importantes. Nós somos livres do pecado e da morte. É um pouco da canção, nós cantamos há pouco, né? Que Cristo é vivo e nós somos livres do pecado e da morte. Nós somos livres da morte. O texto diz, 1 Coríntios, que nós lemos no início, 1 Coríntios capítulo 15, o texto diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então Cristo ressuscitou. A ideia de primícia é que Ele foi o primeiro e que nós também iremos ressuscitar. Depois o verso 21 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem, todos os que são de Cristo Jesus. Versículo 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim como também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que comem, na época lá da Páscoa, né? Aqueles que passaram o sangue nos umbrais da porta. Hoje, aqueles que comem, aqueles que participam da ceia, no sentido de aqueles que participam, que creem em Jesus, que creem na morte e ressurreição de Jesus. João capítulo 6, a partir do verso 51, explica um pouco a respeito do que nós estamos dizendo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão vivo. Então ele diz que aquele que comer tem vida. E no versículo 53 diz: se não comerdes a carne do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então a vida depende do sangue, não o sangue no sentido literal, mas a vida depende de nós crermos e nós vivermos com Jesus, e nós cremos na morte e ressurreição de Jesus. Então hoje é um dia especial, é um dia em que podemos agradecer a Deus, porque nós estamos vivos. Então esse é o primeiro ponto, no sentido da Páscoa ser para nós a libertação da vida, no sentido de que nós vamos ressuscitar. Mas automaticamente a Páscoa é a libertação do pecado, porque Deus não nos dá a vida eterna apenas, mas Deus já nos dá vida. Nós temos vida em Cristo e nós podemos ser libertos do pecado, no sentido de vivermos mais próximos de Deus. Nós somos assim amigos de Deus, podemos servir a Deus. Então celebrar a Páscoa é celebrar essa grande salvação, essa grande alegria de podermos aprender com Jesus, de podermos andar com Jesus.
nós ainda pecamos, mas nós não vivemos na escravidão do pecado. Nós somos libertos do pecado para andar e para aprender mais a viver com Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu vou colocar aqui mais um hino do coral da igreja, parte de uma cantata que foi bem antiga já aqui no nosso coral. Vamos ouvir um pedacinho dessa música?
Que lindo, hein? É, muita saudade. Saudade do coral, saudade dos irmãos. Nós com certeza podemos descansar no Senhor. Eu sei que esse tempo parece infinito. Cada semana parece que nunca vai terminar. Mas nós um dia olharemos para trás, vamos ver o que nós aprendemos com isso. Como é que está você? Deus esteja abençoando a sua casa, sua família, sua saúde. Deus esteja abençoando cada um de nós nesses dias, nos dando sabedoria, para que a gente possa buscar mais tempo em oração, buscar mais tempo conhecendo as coisas, do Senhor, aprendendo. E não é possível substituir o culto junto, o momento junto. Isso aqui que nós estamos fazendo é apenas um momento que demonstra a nossa saudade, demonstra a nossa vontade de ficar aqui com os irmãos, independente do número de pessoas. Mas hoje nós estamos aqui mais uma vez e pretendo então às 17h30 voltar. Acredito que não vou errar mais a questão do som, do áudio, E como eu disse, qualquer problema na transmissão, eu tenho a filmadora está gravando aqui e depois eu coloco mais tarde o nosso momento de culto. Vou ver se eu escolho mais umas canções, mais umas participações aí do coral, para colocar para a gente ouvir o momento de louvor. Fazer um desafio para os irmãos que estão assistindo aí. Se você quiser enviar um vídeo para mim, pode enviar por e-mail ou enviar lá pelo WhatsApp. Eu coloco aqui na transmissão também, tá bom? Pode enviar um vídeo cantando uma música, enviar um vídeo falando algumas palavras para a igreja, fazendo um depoimento. Olha, nós podemos aí utilizar esse recurso que eu aprendi essa semana. E assim a gente está colocando também na transmissão. Eu já vou encerrar por aqui. Nós vamos fazer uma oração e depois eu vou deixar um pouquinho o coral tocando mais algum tempo, algumas músicas. Se você quiser deixar aí o seu celular ligado no cantinho e enquanto você faz outra coisa, continuar assistindo. Mas é muito bom estar com vocês. Eu sei que a gente fica pensando em o que fazer nessa época, o que fazer nessa hora, mas o que fazer é confiar em Deus, Deus conhece a igreja, cada família, a fidelidade de cada família em servir a Deus, a dependência da palavra de Deus, não apenas do templo, da reunião em si, mas que nós possamos voltar logo. Uma outra questão, eu vou gravar um estudo bíblico com esse programa, colocando alguns slides, algumas coisas, e fica melhor porque aí eu posso gravar as partes do estudo, colocarei até no final de semana aí para os irmãos. Então é uma tarefa, a gente percebe que está todo mundo se adequando, as escolas, as pessoas estão se adequando. E a gente poderia dizer, mas o pessoal da igreja não vai assistir vídeo, não vai estudar. Não, se tivesse o templo, a igreja, talvez ninguém fizesse isso, ou poucos fizessem isso. Mas enquanto nós estamos assim, separados, uma oportunidade que você tiver, estude também, participe desses cultos, convide outras pessoas a participar desses cultos, e assim a gente vai desenvolvendo. Então quando eu enviar esses vídeos durante a semana, é um vídeo curto, tem suas limitações, mas é um momento para você estudar a palavra, tá? E assim por mais adiante. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã que nós comemoramos a Páscoa, esse momento tão importante, ó Deus. Nós comemoramos a nossa libertação, a nossa salvação, ó Deus. Nós comemoramos o amor de Deus em enviar Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Pai querido, que nós estejamos firmes neste propósito de andar
nos teus caminhos, de viver, ó Deus, não pelo que vemos, ó Pai, mas vivemos pelo invisível, pela nossa fé, pela salvação, ó Deus. E que o Senhor nos guarde de todos os problemas, ó Pai, o Senhor nos guarde da enfermidade, o Senhor nos guarde, ó Pai, daquilo que esteja nos afastando de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que você possa ter um ótimo domingo. Não sei se você conseguiu comprar ovo de Páscoa, não sei o que você vai fazer hoje, mas nunca esqueça desse amor de Jesus. Jesus é maravilhoso, o seu cuidado é especial. Vamos ouvir um pedacinho mais da cantata do coral. Essa é a mais antiga que eu tenho aqui. Bom dia a todos, até às 17h30.